informação, Tandara. Boa tarde para você que faz parte de toda essa galera ligada aqui na TV Sucesso Band. Está entrando no ar a segunda edição do nosso Jogo Aberto Goiás. E hoje recheado para você, hein? Vamos falar do Atlético ontem no Rio de Janeiro, no Newton Santos. Tem Fórmula 1, a expectativa. Vamos antecipar as coisas da estreia do Verdão na Série B. Tem Fórmula 200 e tem o vôlei goiano em alta, em festa. Sempre comigo ela, Tandara Reis. Boa tarde, Tandara. E o Dragão ontem, Tandara? Boa tarde, Theo. Bom, o Dragão se complicou na Série A do Campeonato Brasileiro, acabou perdendo o segundo jogo consecutivo. E a gente vai acompanhar como é que foi esse jogo do Dragão diante do Botafogo, no estádio Newton Santos. O Botafogo venceu por 1-0 com gol aos 31 minutos do primeiro tempo do Matheus Ponte. O Luiz Henrique viu ele livre na entrada da área, ele tocou de primeira e colocou a bola no canto direito do goleiro Ronaldo. Então o Atlético segue sem pontuar na Série A do Campeonato Brasileiro e a equipe não vai ter muito tempo para se lamentar não, porque no domingo já vai encarar o São Paulo no estádio Antônio Ascioli e quem vai falar tudo sobre a preparação do Atlético para essa partida é o nosso repórter Wendel Pasquetto. Boa tarde, Wendel. Boa tarde, Tandara Reis, pessoal acompanhando o Jogo Aberto. O Atlético ainda está no Rio de Janeiro, a delegação chega hoje à noite. Amanhã, no CT do Urias, o técnico Jair Ventura comanda o último treinamento para o jogo contra o São Paulo, domingo, às 6h30 da noite, aqui mesmo, no estádio Antônio Ascioli. Já já a gente fala desse jogo. Mas ainda sobre a derrota de ontem para o Botafogo, vamos acompanhar o que disse o Adson Batista, presidente do Atlético. Ele fez uma avaliação do resultado. Nós não tivemos no primeiro tempo bom, aliás, muito abaixo, muito ruim, né? Mas no segundo tempo o Atlético merecia uma sorte, criou muito, melhorou. Acho que o único erro que nós cometemos nesse jogo foi as mexidas não terem acontecido mais cedo. No intervalo, já colocar uns 2 jogadores ali, dar um gás, porque nós tínhamos 4 a 5 jogadores jogando muito abaixo, né? Os jogadores principais, jogadores que vêm jogando muito bem, hoje não estavam bem. Então demorou muito essa mexida, é a única crítica construtiva que eu faço. Adson Batista, que aproveitou a viagem para o Rio de Janeiro e fez uma visita ao presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues. Agora informações do jogo de domingo. No Atlético, o técnico Jair Ventura poderá ficar no banco de reservas, cumpriu suspensão, assim como o Maguinho e o Alex, lateral direito e zagueiro. O outro zagueiro, o Adriano Martins, com um corte na cabeça, ainda é dúvida. No São Paulo, que assim como o Atlético perdeu os 2 primeiros jogos no Campeonato Brasileiro, o técnico Thiago Carpini foi demitido e o argentino Luiz Subeldia, de 43 anos, que estava na LDU do Equador, é o favorito para assumir o cargo. Obrigada, Wendel Pasquetto, trazendo todas as informações do Atlético Goianiense, que enfrenta o São Paulo no próximo domingo. E os ingressos custam R$ 200 a inteira e R$ 100 a meia. Lembrando que a meia com carteirinha ou com camisa oficial do Atlético Goianiense, que vai buscar a sua primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro, assim como São Paulo, né, Theo? O Atlético vinha de 15 partidas vencendo no Goianão e agora vem de 2 jogos perdendo no Campeonato Brasileiro. Só atualizando uma informação, o Subeldia, ele já está contratado, vai chegar, vai assinar contrato, mas o Milton Cruz, que é do departamento da Comissão Técnica do São Paulo, é que vai dirigir a equipe neste domingo. O Atlético, eu concordo com o Adson, eu acho que foi reflexo das expulsões aqui em Goiânia contra o Flamengo. O Luiz Felipe e o Pedro Henrique na zaga não são titulares, são reservas e ontem não seguraram o tranco, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, o Dragão teve oportunidade de empatar, mas não conseguiu. Não foi uma partida ruim do Atlético, mas contra o Flamengo a equipe jogou mais. Vamos acelerar? Vamos lá, amigos da velocidade. A gente vai ter neste final de semana o Grande Prêmio da China, o Grande Prêmio de Xangai.
Hoje tivemos na madrugada os treinos classificatórios para a corrida sprint. Aí você está vendo, ó, com muita chuva, choveu bastante, a Fórmula 1 voltando depois de 5 anos a Xangai, o Lando Norris da McLaren, por causa da pista molhada, foi o mais rápido, o Lewis Hamilton da Mercedes foi o segundo, o Fernando Alonso da Aston Martin foi o terceiro e o Max Verstappen da Red Bull, atual líder do campeonato, venceu 3 das 4 provas, ficou com a 4ª colocação. À meia-noite de hoje para amanhã, você vai ver aqui na TV Sucesso Band essa corrida sprint, que é uma corrida mais curta, mas já valendo ponto. Depois, às 4 da manhã de hoje, madrugada de hoje para amanhã, acontece o treino classificatório, a prova madrugada de sábado para domingo, também às 4 horas da manhã. A Mercedes está prometendo um carro cheio de novidades. Mas mesmo o Max Verstappen nunca tendo vencido essa corrida, e mesmo o Lewis Hamilton tendo vencido 5 vezes, se eu fosse apostar, jogava minhas fichas em cima do Max Verstappen. Madrugadas velozes aqui na TV Sucesso Band, Tandara. Exatamente, madrugadas velozes. Daqui a pouco a gente volta com mais detalhes da rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e também sobre o show dos times goianos na Superliga B de vôlei. Estamos de volta com o Jogo Aberto Goiás. E hoje, 10 anos sem o maior de todos, sem o Luciano do Vale. Durante toda a programação da Band, a gente está fazendo as homenagens ao Luciano do Vale. Daqui a pouquinho tem o Band Cidade na apresentação do Paulo Carneiro. Você vai ficar sabendo tudo sobre Goiânia e sobre o estado de Goiás. E nesse final de semana começa mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos ver então o jogo do seu time. A gente tem o Fluminense encarando o Vasco, é clássico. O Grêmio jogando contra o Cuiabá, tentando a sua segunda vitória. Red Bull Bragantino contra o Corinthians. Corinthians não tá bem, hein? O Galo, olha que clássico é esse, gente. O Galo contra o Cruzeiro. O Vitória, muitos clássicos. Vitória contra o Bahia. Jogão no domingo, Palmeiras contra o Flamengo. O Atlético Paranaense contra o Internacional. O Botafogo contra o Juventude e o Atlético Goianiense, o Dragão, encarando o São Paulo. O jogo entre Fortaleza e Criciúma, que estava programado para essa rodada, foi adiado porque o Fortaleza está na Copa do Nordeste. Tandara.
Exatamente, jogo adiado. Agora vamos para uma notícia não muito boa, né? 2 ex-jogadores de vôlei, campeões olímpicos nas Olimpíadas de Barcelona em 1992, estão internados. Um deles é o Pampa, ele teve uma complicação devido à quimioterapia que ele está fazendo, ele está lutando contra um câncer no sistema linfático e está na UTI, está há 35 dias internados no interior do Rio de Janeiro, em Campo dos Goitacazes, e está esperando uma liberação para ser transferido para a cidade de São Paulo. O outro ex-jogador olímpico, né, que está internado é o Tandy. Ele sofreu um infarto na última sexta-feira, está recebendo todos os tratamentos, mas segue internado em São Paulo. Então são 2 jogadores aí que estão lutando internados em hospitais pela sua saúde. Mas no estado de Goiás, o vôlei está em festa, né? 2 times goianos estão classificados para a Superliga A de vôlei do ano que vem. É a primeira vez que 2 times goianos vão estar na elite do voleibol brasileiro. O Neurologia Ativa, que bateu o Rede Cuca por 3-1 e conseguiu a classificação, e também o Goiás Vôlei, que venceu o Brasília também por 3-1, 2 jogos vencidos por virada, e as 2 equipes vão estar na final da Superliga B, que será disputada na próxima sexta-feira, dia 26 de abril. O horário ainda não está definido, mas o jogo vai ser lá no Goiânia Arena. Pela primeira vez, 2 equipes goianas disputando o título da Superliga B. E pela primeira vez nós vamos ter 2 times goianos na Superliga de vôlei. Olha, essas 2 equipes fazem também um trabalho social muito bacana. Então fica um apelo aqui para você, empresário do estado de Goiás, vamos apoiar o nosso vôlei. Com todas as dificuldades, o Neurologia Ativa e o Goiás Saneago estão na próxima Superliga A, que é o máximo do vôlei. Está na hora dos empresários do estado de Goiás abrirem os seus olhos e apoiarem as nossas equipes, principalmente aquelas que fazem trabalhos sociais. Outro evento que é tradição no nosso estado é a Fórmula 200. São aqueles karts com marcha e também carenados. Belíssimas imagens para você, vamos colocar aqui, da Fórmula 200, que faz 4 provas em Goiânia, longe do centro, isso porque são todas provas em circuitos de rua, e depois vai para o interior. A partir de hoje, o Grande Prêmio Goiânia, região norte, começando a partir das 7 horas da noite, na Avenida Brasil, no Jardim Cerrado. Tem show de carro, tem mais de 20 pilotos acelerando na pista. É um grande evento e a entrada é franca. Avenida Brasil, no Jardim Cerrado. Então a gente tem vôlei, a gente tem Fórmula 200, a gente tem futebol e já já a gente vai falar sobre as coisas do Verdão. Vamos antecipar a estreia do Goiás na Série B. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais jogo aberto para você. Olá, estamos de volta com o Jogo Aberto e agora vamos falar de Série B de Campeonato Brasileiro. O Goiás estreia amanhã na 2ª divisão, diante do Ceará, na Arena Castelão. E quem vai trazer todas as informações sobre a preparação do Ceará é o repórter Pedro Pinheiro. Disputando essa competição pelo 2º ano seguido, mas dessa vez tem... O ano passado, no início dessa mesma competição, a gente estava em paralelo jogando as finais da Copa do Nordeste. Talvez tenha nos atrapalhado um pouco. E agora a gente tem o foco total nesse início de brasileiro. A gente sabe que começando bem um campeonato de regularidade, a gente tem tudo para se manter brigando até o final, que é o que a gente quer, né, nos manter ali entre os primeiros colocados até o final da competição. Mas a gente só consegue isso com bons jogos, com vitórias. Então a gente está muito concentrado e muito confiante também que, com o apoio do nosso torcedor, com essa sinergia que a gente mostrou nas finais do Campeonato Cearense, a gente volte a jogar dentro de casa com o apoio do nosso torcedor e consiga a nossa primeira vitória. A estreia é dentro de casa nesse sábado contra a equipe do Goiás. Pela Série B, Ceará e Goiás se enfrentaram 10 vezes. Em 4 oportunidades, a equipe alviverde levou a melhor. Tiveram também 4 empates e somente 2 vitórias do Alvinegro de Porangabuçu. O retrospecto não é tão bom, mas o momento ajuda dentro de campo, mesmo sabendo que não vai ser uma partida fácil. É um histórico aí não muito bom, não muito favorável para a nossa equipe.
Mas nessa temporada a gente tem quebrado tabus aí, né? Alguns dentro da temporada. Então a gente está muito confiante. É claro que, como eu falei na entrevista pós-título, é difícil vencer campeonatos, é difícil vencer jogos, mas o mais difícil ainda é se manter vencendo, né? Chegar nesse nível de atuações e conseguir mantê-las, né? Então a gente está muito concentrado, até a preparação está sendo muito boa para enfrentar um adversário postulante já na primeira rodada, já um confronto direto acredito eu que pelas primeiras colocações do campeonato, até por acesso, né? Agora, diferente do ano passado, o técnico Wagner Mancini montou o time da forma que ele queria e está trabalhando desde o começo da temporada, tendo cerca de 59% de aproveitamento. Os números, primeiro do trabalho do professor, acho que os números estão aí para comprovar o bom trabalho, né? Acho que são 18 ou 19 jogos na temporada, apenas duas derrotas, né, se eu não me engano. O grupo está totalmente focado e 100% fechado com o Mancini. Ele deixa o ambiente leve, né? Tá todo mundo feliz com a situação, todo mundo à disposição, treinando, trabalhando, tentando mostrar para ele que tem que ser titular. Essa competição interna é muito boa, muito sadia para o Ceará, né? Todo mundo brigando por posição. E ele já deixou claro que aqui dentro não pode existir nenhum tipo de zona de conforto, né? A gente tem que estar sempre em desconforto para estar mostrando mais, evoluindo algum quesito para estar na equipe titular e estar sendo importante dentro do nosso grupo. Conquistar pontos no início da caminhada da Série B é importante e o elenco alvinegro está ciente disso. Um campeonato tão longo e tão difícil quanto o brasileiro da Série B, quanto mais pontos a gente conquistar no início, vai ser melhor para a gente ter uma certa gordura mais na frente. Wagner Mancini é o melhor jogador da equipe do Ceará. É um treinador que sabe trabalhar com peças boas e peças ruins. E sabe armar um time em início de competição, principalmente. Então, o grande reforço do Ceará está no banco de reservas. O Goiás fez várias contratações. Vamos saber como está o Verdão. A partida também vai marcar a estreia do técnico Márcio Zanardi no comando da equipe. Desde então, o novo treinador esmeraldino teve 2 semanas para treinar a equipe antes do pontapé inicial na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. A gente já está colocando a nossa cara, né? A gente já está colocando a nossa filosofia. É um momento importante de mudança de trabalho, muitas trocas com os jogadores. Esse modelo é um modelo... As minhas características demoram um pouquinho, né, de se encaixar. Claro que a gente gostaria de ter mais tempo para todo mundo acertar os gestos, para ter os movimentos importantes. Mas o futebol ele não dá esse tempo, né? A gente precisa se adaptar e entender, principalmente corrigir no dia a dia, já com jogos, com vídeos. Mas acredito sim que já vai ter bastante cara do que eu estou trabalhando e estou pretendendo colocar aqui no Goiás. Com o objetivo de buscar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, o Goiás reforçou o time com 9 contratações. A principal delas é do atacante Thiago Galhardo, que está à disposição de Zanardi para estreia na Série B. Além dele, outros reforços podem ser novidade na partida contra o Ceará. Eu conto com todos, provavelmente todos. Agora, se a gente vai conseguir ter a minutagem para jogar o jogo todo, é uma outra situação, né? Mas... o Goiás fez uma corrida muito grande, o Lucas e o Luciano, para trazer esses atletas. Então, quase todos estavam treinando, todos jogando, mas ainda precisa de uma minutagem maior. Mas provavelmente a gente vai com todos aí que chegaram. O que eu conhecia era campeão, o Zanardi da Fórmula Indy, o Zanardi da Fórmula 1. Esse vem com um trabalho novo como treinador, uma aposta do Goiás, mas é uma boa aposta. Ele não vai contar com todos os jogadores, não. O Regis Meia sentiu uma contusão muscular e não viajou, mas devem jogar o David Braz, o Lucas, o Messias, o Marcão e o Thiago Galhardo. Tandara. Bom, muitas estreias no Goiás. E vamos, então, acompanhar a cartela da Série B, né? Ou melhor, a rodada da Série B. Série B estreia amanhã, começa amanhã.
com o Botafogo e América Mineiro. Depois teremos Novo Horizontino contra o CRB. O Operário vai receber o Avaí e a Chapecoense vai visitar o Ituano. Santos e Paysandu se enfrentam na Baixada. Amazonas e Sport se enfrentam lá em Manaus e o Ceará vai receber o Goiás. Amanhã, às 6 horas da noite, na Arena Castelão. A Ponte Preta vai receber o Curitiba e o Vila Nova, na segunda-feira, recebe o Guarani. Estreia colorada na Série B do Campeonato Brasileiro. E fechando a rodada, Brusque e Mirassol se enfrentam. Essa aí é a primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E eu tô coçando para falar uma novidade, mas ainda não posso. Mas a novidade mesmo é a TV Sucesso Band. Nós estamos no ar apenas há 2 dias, com o jogo aberto também com o Band Cidade, que chega já já com o nosso Paulo Carneiro. Quero saber se o Paulo Carneiro trouxe o carneiro dele hoje, porque ontem o carneiro do Paulo Carneiro também estava festando no lançamento oficial da nossa TV Sucesso, a nova Band em Goiás. Uma noite especial que marcou a chegada de uma nova era para a TV Sucesso. Autoridades, colaboradores e personalidades da área se reuniram para celebrar a parceria da emissora com uma das maiores e mais tradicionais redes de TV do país, a Band. Gilson Almeida e Esther Rocha, presidente e vice-presidente do Grupo Sucesso, respectivamente, deram as boas-vindas aos convidados. Parabenizar esse casal maravilhoso, Gilson Almeida e Esther, que tem realmente se esmerado para fazer com que a publicidade, as imagens de Goiânia, de Goiás, seja espalhada por todo mundo. O governador Ronaldo Caiado parabenizou a TV Sucesso pela conquista e aproveitou para falar da volta do estádio Serra Dourada. Eu quero cumprimentar aqui o Gilson, que tem sido uma pessoa que conseguiu ultrapassar todas as dificuldades e instalar um sistema de comunicação em Goiás invejável, né? Além do mais, ele passou a ter, desde aquela época, atividades tipo a Band fazia. Ele, nas eleições de governador, ele é o primeiro a promover o debate, entendeu? Então isso foi uma característica dele. Agora nós estamos voltando com Serra Dourada, daqui a pouco você sabe que é fundamental vocês também transmitirem jogos do interior. Isso motiva e traz uma nova vida para o nosso esporte aqui no nosso estado de Goiás. O governador disse também que vai estar sempre ao lado dos times goianos, como fez com o Vila Nova na reta final da Série B ano passado. Eu, como anapolino, eu torço para o Anápolis. Mas aí, o Bruno trouxe para o Atlético e fica aí todo alegre, dizendo que é tricampeão. Mas o que aconteceu o ano passado... Galera do Twitter. Porque o Vila Nova tinha tudo para ir para a Série A. Estava jogando com o último colocado, então tinha toda a chance de ir para o time A. Aí ele foi e perdeu. Aí eu fiz questão de ir lá, tá certo, recebê-lo no aeroporto. Falei, olha, a partir de agora, como eu como governador me proponho sempre a solucionar tudo aquilo que é impossível em Goiás, eu agora vou me esforçar para esse Vila Nova chegar na Série A também. Não é que eu não queira que todos os outros cheguem. Seja o Goiânia, seja o Atlético, seja o Goiás, também incluiu o Vila Nova. Tá certo? Gostei de ouvir ali, ó. Estou resolvendo o problema do Serra Dourada. Compromisso, hein, governador? Bom, tá chegando aí o Paulo Carneiro com o Band Cidade, eu e a Tandara, e claro, você, estaremos de volta na próxima segunda-feira ao meio-dia com o Jogo Aberto. Lembrando que tem Fórmula 1, madrugada de hoje, madrugada de sábado aqui na Band, são madrugadas velozes. Vem aí o Paulo Carneiro para Goiânia e quase todo o estado de Goiás e o Rômulo César apresentando o Band Cidade em Rio Verde. Forte abraço para você, um ótimo final de semana e cuide-se bem.